Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você está me ouvindo, se você está dentro do seu carro, se você está indo trabalhar, não sei qual horário do dia, se você só está me escutando ou se você está me vendo. Mas de qualquer forma, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Emergência Podcast. Esse aqui é o lugar onde a gente vai falar muito sobre urgência, sobre emergência, vida de plantão, perrengue, luta, choro, dor, glória, alegria, tudo que envolve essa vida de urgência e emergência aqui no Brasil para profissionais da área. Então, se você é enfermeiro, se você é médico, se você é estudante, se você é auxiliar de enfermagem, técnico, bombeiro civil, bombeiro militar, não sei qual que é a sua função, mas eu acho que seria interessante você parar, me escutar e ouvir um pouquinho do que eu tenho para falar. Que eu tenho certeza que vai te ajudar em algum momento da sua jornada, da sua caminhada, com dúvidas. Aqui vai ter muito conteúdo, vai ter muita coisa interessante sobre esse mundo e muito mais do que só trazer informação, até porque eu sempre falo que de informação o Google tá cheio. Se você quer saber alguma coisa, você entra no Google. Eu acho que muito mais do que trazer informação é trazer informação do meu jeito, trazer informação da forma que eu acho interessante e da forma que serviu para mim durante mais de 10 anos que eu trabalho com urgência e emergência, e eu tenho certeza que vai servir para você também. Então aqui é como se fosse um bate-papo, como se você estivesse sentado na minha frente, como se a gente estivesse conversando aqui de fato sobre o que é emergência, sobre, como eu falei, os perrengues. E eu costumo falar que aqui é emergência sem choro nem vela, que a gente vai falar o que tem que ser falado, não tem muita censura, não tem muito, enfim, muito do que se preocupar. Aqui eu vou falar de fato coisas da vida real, da lida real, para você que trabalha com isso, para você que gosta de emergência ou que pretende um dia trabalhar com emergência também. Então, sem delongas, né, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é João Greco, sou médico, tenho 33 anos de idade, trabalho só com urgência e emergência já há 10 anos. Fui residente de medicina de emergência por um curtíssimo período de tempo, não concluí a residência, vou te contar essa história mais para frente também, mas vale a pena ser contada. Mas eu sempre falo, eu saí da medicina de emergência, mas a medicina de emergência nunca saiu de mim. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse podcast, por isso que eu tenho o Emergência, que depois eu vou dizer um pouquinho o que é, e, de fato, contar um pouco da minha história. E nesse episódio inicial aqui, que é o primeiro episódio que eu espero de muitos ainda que a gente vai ter, vou contar um pouquinho do que é o Emergência, o que é essa iniciativa. Você que me conhece vai conhecer um pouquinho mais da minha história, você que não me conhece vai ter oportunidade de entender sobre a minha história e ver que talvez tenha muita coisa que eu vivi que ressoa com você também e que serve para você. Então, é isso aí. Aperta seu cinto que a gente vai começar, vai ser um bate-papo muito bacana e vamos lá. Como eu falei, meu nome é João Greco, trabalho já há 10 anos com urgência e emergência, trabalho exclusivamente com urgência e emergência. No começo da minha carreira como médico, cheguei a trabalhar com PSF, não gostei, não era minha praia, eu senti que não era o que eu queria fazer para mim, eu senti que não era o que eu gostaria de fazer. E assim, toda vez que tocava uma sirene de ambulância, cara, meu coração parece que saia pela boca. Parece que um êxtase, assim. Quando então eu comecei a trabalhar numa cidadezinha do interior aqui de São Paulo, chamada Igaratá. Não sei se você conhece, uma cidade maravilhosa, tem a represa de Jaguari ali, é uma cidade de fato turística, né, de São Paulo, cidade do interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena. Comecei trabalhando num PSF ali. E eu dava alguns plantões, né, no pronto atendimento municipal, um pronto atendimento também muito bom, mas modesto para o tamanho da cidade, de fato. E eu lembro que o pessoal da rodovia, da Dom Pedro, que é a rodovia que corta ali Igaratá, ia levar pacientes para mim direto, pacientes acidentados ou pacientes com queixas clínicas. Quando eu olhava aquela galera entrando com aquele macacão amarelo, chegando com aquela bota, com aquele, sabe, naquela maca, eu falava assim, meu, eu preciso disso pra mim, eu quero viver isso, eu quero sentir o que é isso. E não só por achar a vestimenta bonita ou qualquer coisa do gênero, mas porque eu via sentido naquilo, eu via sentido em você, de fato, se entregar o máximo possível por quem precisa de você o máximo possível. Eu sempre falo que medicina de emergência
não só a medicina, mas a enfermagem de emergência, enfim, qualquer coisa que lida com o atendimento de emergência. É você entregar o teu melhor no pior daquela pessoa. Então você está indo de fato atender um capotamento, você está indo atender um choque anafilático, você está indo atender um AVC com rebaixamento de consciência, e você está indo entregar o teu melhor no pior do que aquela pessoa tem para te oferecer. E assim, nem sempre você vai ter também as melhores condições de atender, mas o seu melhor você precisa dar. O seu máximo você tem que dar. E é por isso que eu gostava de emergência. Porque na emergência não tem como você ser 5 ou 6,5. Você tem que ser 10. Se você não for 10, você não dá o melhor atendimento. Se você não for 10, teu paciente morre. Se você não for 10, você perde alguém. Se você não for 10 na emergência, o pai de família de alguém vai ficar sem voltar para casa no outro dia. Então a emergência não tem como você cozinhar, não tem como você, sabe... Você precisa dar o seu máximo. Isso me encantava de tal forma que eu comecei a trabalhar na rodovia Ayrton Senna, uma rodovia que fica próxima de Garatá. E eu lembro que tinha vaga lá para médico, né? E me lembro que quando eu cheguei lá, o coordenador me chamou para conversar, o coordenador médico virou para mim e falou assim: João, olha, você tem uma CLS? Eu falei, não tenho a CLS não. Ele falou, você tem a TLS? Eu falei, cara, TLS eu nem sei o que é isso. Ele falou, você tem o PAUS? Eu falei, PAUS? O que é isso? É um pau de arara, alguma coisa? Não sei o que significa. Aí ele assim, me olhou, falou, tá, mas você sabe entubar, né? Eu falei, com certeza, eu sei entubar, com certeza. Assim, mal sabia ele que eu não sabia entubar. Eu achava, ou até achava, que saí da graduação sabendo entubar, mas eu não sabia entubar. E eu lembro que assim, era o meu calcanhar de Aquiles, eu morria de medo. Eu dava plantão assim, pedindo para Deus, para que por favor não apareça nenhum indivíduo que eu tenha que entubar, pelo amor de Deus, porque senão vai morrer o paciente e vou morrer eu junto, do coração. Não vou conseguir fazer, não vou conseguir entubar. E assim, era uma coisa que... Era uma dor que quando eu comecei na rodovia, como eu disse, quando eu saí do PSF e fui para a rodovia, era uma dor muito grande, porque eu entrava para atender com aquele desejo, com aquela vontade, só que eu não sabia como fazer, eu não sabia como entubar. Hoje, se você digitar no Google curso de intubação, você vai ver milhares. Tem curso online, tem curso presencial, tem, enfim, pós-graduação de urgência, você tem a residência de medicina de emergência. Mas naquela época não, em meados aí de 2012, não era assim, não era... Primeiro que o YouTube não tinha tanta coisa quanto tem hoje, Google muito menos, e eu tava totalmente perdido. Eu só pedia, orava para Deus, falava, Senhor, por favor, que não apareça ninguém para eu entubar aqui na rodovia. E assim, lembro que comecei e graças a Deus ele ouviu minha oração, porque eu fiquei mais ou menos 6 meses a 1 ano ali, sem de fato aparecesse ninguém para eu entubar. Nunca tive uma situação assim, mas já tive situações de precisar entubar e não conseguir. Geralmente o que eu fazia? A gente dava plantão em 2, pedia ajuda, falava, olha meu amigo, vem aqui, entuba para mim. E eu morria de vergonha de imaginar que eu era um médico, que eu tinha um CRM, mas eu não sabia entubar, eu não conseguia entubar. E assim, procurei de tudo que você pudesse imaginar para tentar aprender a entubar. Procurei curso, procurei literatura. E eu sempre digo que muitas vezes o que a gente precisa é o método certo com a mão na massa certa. Eu sempre falo que não adianta você ter mão na massa, você ir executar se você não tiver um método bom. E não adianta você ter um método bom se você não colocar a mão na massa. Para você aprender medicina, e principalmente medicina de emergência, da forma correta, de uma forma legal, você precisa ter um bom método e você precisa ter uma boa mão na massa. Não adianta você só tentar ir pro plantão, fazer, que não vai dar certo porque você não vai ter método. E não adianta você só ter um método muito bom se você não estiver disposto a colocar a mão na massa. Então fica essa primeira dica para você. Você que quer trabalhar com emergência ou que já trabalha e está se sentindo ainda um pouco perdido, busque sempre essas duas coisas. Um bom método é fundamental, não é qualquer coisa, não é só olhar e ler o livro.
Emergência é uma coisa muito, eu sempre digo que é muito metodológica. A emergência, ela é muito passo a passo, ela é muito assim, olha, faça isso, faça aquilo, é quase como uma coisa um pouco artesanal. Porque chega o paciente, você tem um raciocínio em cima disso, você tem um raciocínio do que você tem que fazer, e muita gente fala, nossa, João, mas que pensamento fechado. Pois é, mas para atender paciente de emergência, tá? Você tem que ter pensamento fechado. Você expande o seu pensamento quando você vai para a clínica médica. Quando você começa a pensar, opa, vamos pensar então em diagnóstico, vamos pensar então em causa, vamos pensar então no, ali no porquê dessa doença. Mas quando você está lidando com emergência, você precisa ter um pensamento um pouco mais quadrado. Isso eu chamo de método. Só que junto com esse método você tem que ter mão na massa, você tem que ter prática, você tem que fazer. Não adianta você gastar 2.000, 3.000 reais num curso de emergência e você ficar na sua casa tomando milkshake de Nutella e comendo batatinha frita. Você não vai evoluir, você não vai mudar, você não vai se tornar um profissional melhor. Então lembre-se disso, um bom método junto com uma boa prática. E aí eu lembro que eu não conseguia ter um bom método, eu tentava buscar e não achava. Me inscrevi na pós-graduação do Einstein de urgência e emergência. Eu fui um dos primeiros, inclusive, ali da turma, né, das turmas que estavam ali. E comecei a pós-graduação e me ajudou demais. Fica outra dica para você, se você quiser especializar um pouco mais. Busque essa pós-graduação, ela existe até hoje. A pós-graduação de medicina de emergência do Hospital Albert Einstein. Vale muito a pena. E abriu minha cabeça para muita coisa. Eu comecei a enxergar a medicina de emergência de uma outra forma, ali convivendo com professores maravilhosos e convivendo com toda a estrutura que o Einstein tem, com todo, né, assim, o Einstein tem um zelo muito grande pela prática, um zelo muito grande pela etiqueta médica, pela ética médica, e isso me cativou bastante. E foi muito bom para mim, eu aprendi, e ali eu comecei a ter o que eu falei que era o método, mas faltava ainda a prática, como eu digo, né? E eu lembro que eu estava na rodovia e aí, assim, o meu grande sonho, a minha grande vontade era trabalhar no SAMU. Eu lembro que, cara, assim, o meu sonho era vestir um macacão azul, era poder estar dentro de uma ambulância do SAMU. Eu não via a hora de que isso acontecesse. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no SAMU de Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Me lembro até hoje, quem me admitiu lá foi um colega, Dr. Fogagnoli, Carlos Fogagnoli. Se ele estiver ouvindo, um abraço para ele. Enfim, ele era o coordenador médico lá e me chamou para conversar. Eu lembro que eu morava em Garatá, peguei, né, na época não existia nem o Rodoanel, fui lá pela Ayrton Senna mesmo, depois Jacupêssego, cheguei lá em Mauá. Ele me recebeu muito bem e falou, João, olha, aqui funciona assim, você vai atender assim, assado. E me perguntou de novo, você tem experiência? Eu falei, não, tenho. A única coisa que eu tinha era uma pós-graduação, mas que, de fato, me faltava ainda experiência, faltava a mão para falar que eu tinha, de fato, conhecimento do que eu estava fazendo. E fui lá com a cara e com a coragem. E eu lembro que na minha primeira ocorrência, era um dia de chuva, estava chovendo muito em Mauá, muita água caindo, toca a sirene, a gente ficava na base, tinha uma campainha que eles tocavam, tocou a campainha, uma colisão frontal de uma moto com uma Kombi e o indivíduo ao solo com parada respiratória. Eu lembro que tocou e aí eu já saí, minha primeira ocorrência, já me vesti, já fui lá. Quando eu chego na sala de regulação para perguntar o que tinha acontecido, a colega fala, olha, você vai encontrar lá um indivíduo caído ao solo numa parada respiratória. Aí eu falei, poxa, que bacana. Já comecei a me tremer todo, né? Assim, tudo que tinha para me tremer, já me tremi. Acho que tudo que tinha para eu suar, eu suei ali naquele momento. Entrei dentro da ambulância e fui. Quando eu chego lá, a enfermeira me emprestou a capa de chuva. Inclusive, lembro até hoje o nome dela, tá? Hoje em dia ela é médica, a doutora Águida. Na época ela era enfermeira, me emprestou a capa de chuva. Falou, doutor, tô aqui, vai, pega sua mala, vai. Lembro que cheguei, a colisão, o cara lá embaixo caído ao solo. E eu cheguei, fui abordar ele. Quando eu fui abordar ele, eu lembro que ele estava em posição ventral, né? Tava assim, de barriga para baixo. Nós fizemos o rolamento ali da forma que a gente conseguiu fazer. E ele de fato estava em parada respiratória. E aí eu pensei, caramba, vou ter que entubar.
E pensei também, caramba, tô sozinho aqui, não tem como eu pedir ajuda pra ninguém, não tem como eu gritar, não tem como eu chamar meu pai, não tem como chamar minha mãe, não tem como eu chamar amigo, não tem como chamar colega, ou eu resolvo, o cara precisa de mim. E eu lembro que eu mal sabia onde estava dentro ali o laringoscópio, o tubo, as coisas. Eu lembro que era a minha primeira ocorrência, eu tava assim, adrenalina mil e foi pra cima e eu não sabia o que fazer e eu peguei ali a caixinha com o laringoscópio, deixei o laringoscópio cair no chão e a lâmina ali, pego, coloco a lâmina e tremendo, minha mão literalmente tremia muito. A enfermeira olhou pra mim e falou assim, doutor, calma, doutor, respira, senão quem vai morrer é você. Respira, calma, calma que vai dar certo. E eu lembro que coloquei o laringo ali, fui laringoscopar, assim, sequência rápida de intubação, pra quê? Malemar sabia sobre isso, e o que eu sabia ali ainda era muito pouco para o que eu tinha que fazer ali na prática. O indivíduo, de fato, estava não só em parada respiratória, em parada cardiorrespiratória, o pessoal já fazendo compressão e tudo mais, e fui tentar entubá-lo. Não consegui entubar de primeira, não tinha a mínima noção do que eu estava vendo ali. E aí eu respirei, me acalmei, pessoal ambuzando. A enfermeira falou, doutor, sai um pouquinho, deixa eu ambuzar, vamos continuar reanimando. Graças a Deus a enfermeira Águida tomou, né, a frente do negócio. E aí fica uma outra lição para você que é enfermeiro. Muitas vezes você que é enfermeiro vai ter que tomar a frente do negócio, porque talvez o médico que está trabalhando com você não dê conta do recado. E eu não estou menosprezando os colegas não, mas isso aconteceu muito comigo. E não tenta se colocar como bonzão não, porque talvez um dia aconteça com você também. É como eu falei, esse podcast aqui eu não tenho compromisso com mentira, eu vou falar a verdade. E assim, cabe muitas vezes ao enfermeiro tomar a frente da ação, tirar um pouco o estresse do médico, deixa o médico respirar. Eu sempre falo que medicina de emergência é um jogo de time. Você não joga sozinho. Não existe o emergencista top, não existe o bonzão, pica das galáxias, isso não existe. Isso só existe no papel, mas não existe na vida real. A gente joga em time. Não existe enfermeiro top, não. Nós jogamos em time. Então, se você precisar, assume a rédea, deixa o médico ali. Não estou dizendo para o enfermeiro entubar, não estou dizendo para o enfermeiro passar central, não estou dizendo para o enfermeiro tomar uma atitude que precise ser de fato médica, mas o que eu estou dizendo é que o enfermeiro precisa muitas vezes ter consciência situacional e ver o que está acontecendo. Foi o que aconteceu aquele dia, ela deixou eu respirar, melhorei, as coisas fluíram. Depois que eu voltei, a gente tentando, resultado, não consegui entubá-lo. Viera muito difícil, com muito sangue, muito resíduo gástrico, e a gente ficou por cerca de 40 minutos ali tentando reanimá-lo. Infelizmente ele faleceu. E eu me culpei muito daquele dia em diante. Eu me culpei muito no sentido de que, será que eu poderia ter feito uma coisa diferente? Será que eu poderia ter feito mais do que eu fiz? Será que eu poderia ter estudado mais? Será que eu poderia ter dado mais? Será que eu poderia ter mostrado mais? E eu fui pensando nisso pra casa, fiquei pensando nisso a semana toda, fiquei pensando nisso o mês inteiro, e uma única coisa vinha na minha cabeça, de que eu precisava ser melhor, de que eu precisava ser o melhor. Mas não é que eu precisava ser o melhor para outros, não, eu precisava ser melhor para os meus pacientes, eu precisava ser melhor para aqueles que Deus iria confiar a minha vida em determinado momento. E é o que eu sempre digo até hoje, você precisa ser o melhor. Você quer trabalhar com emergência, você tem que ser o melhor. Mas não é melhor do que os seus colegas, não é melhor do que os enfermeiros, não é melhor do que o auxiliar, não é melhor do que o bombeiro, não é melhor do que... Não. Você precisa ser melhor do que você mesmo. Você precisa ser melhor cada dia mais. Porque alguém vai precisar de você. Alguém vai precisar do teu melhor, alguém vai precisar de tudo que você sabe. E isso me martelou, e daquele momento em diante eu me fiz uma promessa de que eu buscaria ser o melhor, e de que eu buscaria ter o melhor, de que eu buscaria fazer o melhor. E aí nasceu a emergência. Na verdade ele nasceu um pouco mais pra frente, mas no meu coração já tinha nascido ali. A vontade de dar o melhor e de fazer o melhor. Continuei trabalhando em Mauá, fiz todo tipo de curso que você possa imaginar.
enfim, muita coisa que, assim, acabei fazendo todo tipo de curso que você possa imaginar. Fui para o exterior estudar, muita coisa bacana aconteceu que depois eu vou contar nos próximos episódios, e muita coisa de fato foi acontecendo na minha vida, e fui começando a misturar método com prática, método com prática, método com prática, método com prática, e foi, e eu me lembro que começou a crescer dentro de mim a vontade de ensinar, e eu sempre gostei de ensinar. E não ensinar no sentido de que assim, olha, eu sei o que você não sabe. Não, mas no sentido de, poxa, posso te ajudar com isso? Porque eu já vivi. É um pouco diferente, né? E eu sempre tive isso em mim. E em meados mais ou menos de 2015 para 2016, era a época que a Dilma tinha lançado aquele programa Mais Médicos lá pelo Brasil, e trouxeram os colegas de Cuba para cá e de outras, enfim, do Paraguai, Argentina. Foi aquela iniciativa que foi um pouco discutida e que aconteceu. Só que esses médicos vieram para Mauá, uma demanda muito grande, quase de 200 a 300 médicos mais ou menos, e entre eles médicos e enfermeiros. Só que tinha um problema. Esses médicos não eram bons em urgência, não eram bons em emergência. Esses médicos não tinham, assim, uma bagagem, né, como eu sempre digo, não tinham método e não tinham prática. E aí eles estavam tendo que, muitos deles trabalhando em UBSs lá em Mauá, com sala de estabilização, que é uma sala onde chega o doente crítico, você estabiliza e liga para o SAMU, e muitos não sabiam o que fazer. Daí o que aconteceu? Esse meu coordenador, Carlos Fogagnoli, me ligou e falou: João, nós recebemos um boneco do Oswaldo Cruz, era um boneco que, enfim, você mexia com um tablet de simulação realística, e que é outra coisa que também eu ainda vou falar sobre. Gosto muito de simulação realística, acho que ajuda muito no desenvolvimento. E ele me ligou e falou: João, a gente está com esse boneco e a gente precisa de alguém para capacitar esses profissionais. Você topa, no horário do seu plantão, sair do plantão e fazer essa capacitação? Falei: Carlos, mas com certeza topo. Só que eu não sabia o que eu faria. Eu não sou professor, eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho PhD, não tenho nenhuma aula de didática, nunca fui para a faculdade aprender como ser professor. O que eu tenho é a minha vontade de ensinar e o que eu sei até aqui. E assim eu fui. E eu me lembro que junto comigo foi uma enfermeira chamada Márcia, uma grande amiga minha, uma pessoa que me marcou muito naquela época. E nós levávamos o boneco, nós fechávamos uma sala dos postos de saúde, reuníamos ali os médicos e enfermeiros para, de fato, ensinar. E aí, assim, foi um sucesso absurdo. A gente começou devagar, a gente começou com poucas turmas. Em menos de um mês a gente estava com a agenda lotada. O hospital, assim, nós tínhamos um hospital referência lá na região, Radamés Nardini. Quem conhece ali ou já trabalhou, né, vai se lembrar desse hospital que fica em Mauá. Nós começamos a capacitar pessoas de lá também, assim, foi um sucesso. Pessoas de outras regiões do ABC Paulista ligando pra gente, pedindo a capacitação. E era muito legal, porque nós colocávamos o boneco ali na frente, a gente fazia cenários realísticos e eu falava de fato do beabá, do básico, do mínimo que você precisa para atender um doente grave. E aí, quando eu digo isso, muita gente pode dar risada e falar assim: ah, João, mas o mínimo eu sei. Será que você sabe de fato? Será que você sabe mesmo o mínimo? E eu sempre digo que muitas vezes o nosso maior erro está na pequena coisa. O nosso maior erro não está na grande coisa, né? Porque, assim, todo mundo sabe como tratar um infarto, todo mundo sabe o que tem que ser feito num AVC, todo mundo sabe o que tem que ser feito num rebaixamento de nível de consciência, todo mundo sabe o que tem que ser feito, enfim, num politraumatizado. Mas muitas vezes o que você deixa passar é, de fato, o básico, o mínimo, o essencial, o elementar. E aí entra muito do que eu falei de método e prática. E é o que nós levávamos nesse curso, né? E foi muito bom. Infelizmente, a Secretaria de Saúde do nada nos disse, depois de um tempo, nós ficamos cerca de 5 ou 6 meses com esse curso rodando, e aí a Secretaria interrompeu o curso e nós paramos de ministrar, e eu fiquei muito chateado com aquilo. Eu falei assim: poxa, mas eu tinha ainda alguma coisa a oferecer, né? Por que a gente parou? Por que a gente não continua? E daí, de fato, nasceu a emergência.
Eu lembro que em 2017 eu lancei o canal, eu comecei com um canal no YouTube. Eu lembro que os primeiros inscritos foram minha mãe e o perfil do meu cachorro. É, e a coisa foi indo, foi acontecendo. Hoje nós já temos quase 75 mil inscritos no canal no YouTube. Nós tínhamos uma página que inclusive foi hackeada no Facebook com meio milhão, tá? Pessoal, de meio milhão não, exato, meio milhão de inscritos, tá? 500 mil inscritos e indo quase já para 650 mil fãs, seguidores, que foi hackeada, perdi a página e nós estávamos lá. Perdi Instagram também, que já tinham quase 30 mil seguidores na época, quando começou o Instagram. Mas o motivo do Emergência é justamente poder levar teoria, poder levar método e poder levar prática, e muitas vezes em coisas elementares. Então, se você inclusive entrar no YouTube, ou se você estiver já me vendo, você pode ver os vídeos de 2017 aqui, que ficam todos aqui no YouTube. Eu falando sobre MOVE, eu falando sobre atendimento primário, eu falando sobre coisas bem elementares, mas que de fato fazem muita falta. E o Emergência surgiu disso. O Emergência surgiu do meu desejo de poder levar conhecimento, de poder levar muito mais do que só mão na massa, muito mais do que só metodologia. Poder combinar os dois nesse sentido. E daí que começou, e daí que surgiu. E depois, quando a Emergência nasceu, quando veio a Emergência, fiquei mais ou menos até 2018 com ele. Outro detalhe muito importante, em 2017 eu fui da segunda turma de residentes de medicina de emergência do Hospital Santa Marcelina de São Paulo. Até tenho um grande carinho pelo pessoal que me recebeu lá, a doutora Camila Lunardi. Se ela estiver me ouvindo, um grande abraço para ela. Ela era minha chefe, como eu chamava assim, né, como a gente chamava ela lá. Era uma pessoa muito boa, uma pessoa que me acolheu, que me mostrou o mundo ali da residência. Mas eu fiquei só 2 meses e desisti, cancelei, saí da residência de medicina de emergência. E por que eu saí? Né? E muita gente me pergunta, poxa João, por que você largou a residência? Se é o que você ama, se é o que está no teu coração, se é o que você gosta de fazer. Na época eu tinha minha namorada, que hoje é minha esposa, Jamile, e nós descobrimos que nós íamos ter uma filha. E eu estava num momento muito delicado financeiro da minha vida, num momento de transição, num momento de que a gente não sabia de fato se iríamos casar ou não, se continuaríamos juntos ou não. E eu precisei tomar uma decisão, dar um passo atrás por conta da minha família. Eu priorizei a minha família. Eu disse, não estou querendo dizer que ir fazer uma residência você não está priorizando a família, mas naquele momento para mim era. Eu precisava priorizar a minha família. E dei um passo para trás e saí da residência por conta da minha família. Me casei com a minha namorada, que hoje é minha esposa, minha atual esposa, que amo demais. Tive uma filha que eu amo demais. E não me arrependo nem um pouco, de fato, de ter abdicado naquele momento da residência de medicina de emergência. Nossa, João, mas você devia ter feito. Sim, eu acho que eu devia ter feito. Pode ser que um dia eu faça também, e pode ser que um dia eu preste a prova de título, com certeza, né? Pode ser não, vou prestar. Mas naquele momento eu precisei abdicar. Então muita gente me pergunta, fala, pô João, você tem um canal chamado Emergência, você tem um trabalho que fala de emergência, você trabalha com emergência, por que você não fez residência de medicina de emergência? Eu não fiz porque naquele momento eu priorizei minha família, eu precisei escolher. Eu quis ficar do lado da minha família, eu quis ficar do lado das pessoas que eu julguei que eram e ainda são minha âncora. Eu falo muito disso aqui, sobre você ter âncoras, sobre você ter base, de que sua família é a base, de que você precisa não ser bom só para o seu paciente, que você tem que ser bom para você e para sua família também, né? Eu tô cansado de conhecer médico que é PhD, mestrado, pós-doutorado e tudo mais, mas está com a família destruída. Ele é o bam dentro do hospital, mas dentro da casa dele a esposa não respeita ele. Ele é o top das galáxias na sala de emergência, mas dentro de casa a filha dele não conhece ele. E eu não queria isso pra mim. Não é o que eu quero pra mim ainda, não é o que eu penso que seja a vida, não é o que eu penso que seja uma forma coerente de viver a vida. E por isso que naquele momento eu escolhi e saí da residência. Cheguei pra Camila, falei, Camila, muito obrigado, mas eu estou fora, vou caminhar em outras rotas.
em outras coisas para mim. E desde então, continuo trabalhando com emergência, e são detalhes para o próximo capítulo. Mas hoje o que eu queria muito te falar e que eu queria de fato dizer para você é: busque sempre metodologia e busque conhecimento junto. Não adianta só ter prática e não ter metodologia, você precisa dos dois. Não adianta só ter metodologia e não ter prática. Saiba que muito provavelmente você vai errar, saiba que muito provavelmente você vai ter dificuldades, que muito provavelmente você talvez não consiga entubar de primeira, você não consiga passar central de primeira, você não consiga ser o enfermeiro que você espera ser de primeira, mas não desiste, continua. Continua fazendo, continua se entregando, continua se dando, que uma hora você vai conseguir. E você precisa ser o melhor, você tem que ser o melhor para o seu paciente. Escolha sempre ser o melhor. E aqui você pode esperar de mim um episódio por semana, sempre vai ter episódio aqui toda semana. A gente vai falar de N coisas diferentes, não vou falar só de emergência pura e simples, a gente vai falar sobre mercado de trabalho, sobre colocação médica, sobre colocação na enfermagem, sobre como trabalhar no SAMU, como, enfim, estar de fato nesse meio de emergência, como poder dar o seu melhor. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero você no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.